Mas e o título do livro? O subtítulo? A perspectiva da experiência. O que ele fala sobre isso? O conceito de jogo? Eu acho que o espaço é o espaço físico, e quando ele trata sobre o lugar, é quando o espaço torna experiencial. Quando no espaço é infundido, tipo, em experiências das pessoas lá. Tipo, essa é a principal diferença, pelo menos no meu ponto de vista. Que, tipo, espaço é, tipo, sei lá, uma praça, um prédio. É uma coisa inútil. Calma, boy. Tipo assim, uma coisa que não tem significado pra vocês. Que eu Então, quis espaço dizer. é uma coisa genérica. Genérica. Tipo, agora, um lugar tipo, vai de cada um, por exemplo. Minha visão daquela praça pode ser muito mais importante do que pra você. Isso, tipo, Então, tipo, o espaço é foda-se, tá exatamente ligado? isso. O espaço é um lugar qualquer. Tá. Então a experiência é o que difere o espaço do lugar. Sim. Tanto que o Ifutuan traz a ideia da casa, né? Que uma casa é um espaço. Para qualquer pessoa é uma casa normal. Só que quando você tem experiências ali, a casa vira um lugar. Então ela vai ser chamada de lá, por causa das emoções do que a pessoa viveu lá na vida dela. todo um lance afetivo ali, né? Que vai construir a experiência. Para que deixe de ser um espaço e se torne um lugar. Outra coisa interessante que ele fala é da construção do mundo. Ele fala das experiências como sentidos, para você construir o seu mundo. Aí ele fala sobre o tato, sobre o cheiro que você sente naquele lugar, sobre Influência dos sentidos no mundo, então, Isso. que ele pega essa parte. Porque, tipo, querendo ou não, isso é uma grande influência, pô. Porque, tipo, você pode, por exemplo, uma ideia besta, tipo, uma praça com flor, é só um lugar agradável por causa do cheiro que você sente. Então, tipo, acho que tem muito essa questão na formação de um lugar na sua cabeça, que é como os seus sentidos afetam todo o ambiente ao redor. E, inclusive, normalmente o sentimento de nostalgia se remete a Há um sentido, um né? sentido. Tipo, você comeu uma comida que você comia na infância, você lembra dos pessoal que tem nostalgia sentindo o cheiro da chuva. Mano, o capítulo da criança é o que ele fala sobre... Eu não sei, eu tive a impressão de que ele diz que a criança tem mais facilidade. De criar relações. Tipo, Mas Não, a criança é mais criativa, tem um trecho que ele fala. Crianças são miniaturas do mundo dos adultos e são gigantes em seu mundo de brinquedo. Ele fala que ele vê um mapa, uma figura e ele entra no mundo de fantasia. Ele deixa claro que criança com 5, 6 anos de idade tem aquela facilidade de ter uma visão espacial, de ver um mapa e meditar que aquilo é uma paisagem vista de cima. Não sei, eu fico com a impressão de que crianças são mais geográficas são mais geógrafas do que adultos, por natureza. Só porque elas são criativas e entram nesse mundo de fantasia. Tem muito essa questão da criatividade, que ela vai construindo o mundo dela a partir da criatividade. Ela imagina as coisas. Então, querendo ou não, tipo, ser uma criança é um complemento muito útil nesse sentido, né? Porque, tipo, muitas vezes a gente tem dificuldade em se projetar num espaço, algo que uma criança certamente faz com mais facilidade, né? Tipo, ela pega, por exemplo, uma carta, um mapa, ela consegue se ver no mundo de fantasia daquela região. Eu acho que ele destaca que para ser geógrafo, não seja importante você ter a criatividade bem desenvolvida. Sim, que é aquela ideia que ele falou. Não necessariamente criatividade, mas tipo, a noção de tipo, você conseguir criar imagens na sua cabeça. Você conseguir projetar isso, tipo, porque tem muita gente que não tem noção espacial porque não projeta na cabeça isso. Tipo, eu acho que o principal ponto da criança é que a imaginação dela, ela consegue servir muito para ela projetar isso, para ela conseguir criar tipo, um mínimo de uma 3D na cabeça dela. Então é isso que eu acho que ajuda muito. Eu não me lembro se foi o Daniel ou se foi na aula de cartografia. Não, acho que foi na de geomorfo, foi com a Roseli, eu acho. Que ela fica mostrando aqueles desenhos de crianças que fala assim, desenha uma árvore de cima, só que a criança ainda não consegue desenhar de cima, mas aí com o passar das idades ela vai conseguindo fazer essa visão espacial e desenhar. É porque é aquela questão do que você observa, né? Porque é o seu mundo. Tipo, você tá no horizonte, você olha, você vai desenhar as árvores da forma que você vê. É tipo quando tem aquele trabalho de escola que é desenha o seu caminho da casa para a escola. Sim, Aí então a criança, em vez de desenhar uma casa vista de cima, desenha a casa vista de frente, a casinha só do que lado. no mapa de cima. Aí fica fora de perspectiva. Mas é o que os professores justamente trabalham, ela ter essa visão espacial, que é importante. horizontal, né? Que ele inclusive fala aqui, que os homens vivem no chão e veem as árvores e casas de lado.
que foi justamente o que você falou, da perspectiva horizontal e não conseguir imaginar. Você demora a conseguir imaginar, mas com o tempo você fica capaz de imaginar. Não que você tenha subido para ver imagens de cima ou visto fotos de satélite, mas você é capaz de fazer isso. Eu não anotei isso, mas eu acho que eu lembro dele falando, então uma parte que eu acho que ele fala perto disso, que ele fala que a gente meio que começa a voar. A gente meio que, é isso, vê uma visão projeção humana. astral, pô, tipo, a ideia. Não, mas é isso, tipo, a ideia de você separar, tipo, o seu espírito do corpo pra ser... Você consegue ver de cima. E é o que a gente faz, vendo imagem de satélite, fotografia aérea, enfim. A gente tá sempre vendo numa visão. Que você cria um mapa mental daquilo, né? Não é uma coisa que você de fato viu. Eu também achei interessante que nessa parte ele fala que os pais, a mãe é o primeiro lugar da criança. Que a gente estava tratando muito o espaço muito absoluto, um espaço físico. Aí ele já traz essa questão de que uma pessoa, um lugar, que no caso é a mãe da criança. E ele cita o Piaget, você E a gente aquelas fases do desenvolvimento, né? Fala em cada idade, você tem a experiência, que você imagina. Epistemologia genética. Ah, é. Genética? É justamente a epistemologia genética mesmo. É justamente isso que ele fala que é de Mas epistemologia o que é genética. epistemologia genética? É quando você define fases para a criança, tipo, de 0 a 2 anos, a criança está conhecendo, explorando, e ela desenvolve a seu senso espacial. Basicamente, então, tipo, atribuir tipo, o aprendizado a períodos da idade, então. Isso. É isso. Que, tipo, inicialmente, você sabe que se você esticar o braço, você vai conseguir pegar um objeto. Sim. Aí tem a ideia da criança no berço, que ela tá naquele espaço. E aquele espaço é o mundo dela, ela não consegue imaginar Então, mundo o lugar dela. inteiro. É o lugar dela, ela só consegue imaginar ali. Ela não imagina nada fora. Aí com o tempo ela vai descobrindo coisas novas. Que é quando ela começa a andar pela casa, começa a engatinhar. Aí depois ela começa a sair de casa e conhecer lugares novos, né? Tipo a escola, o parque. E isso vai fazendo desenvolver cada vez mais essa questão da imaginação. Então, quanto mais velho eu for, mais inteligente eu sou. Não. O que está relacionado é tipo, os seus processos para aprender isso. Tipo, de certa idade, condiciona você a tender a aprender isso. Tipo assim, uma pessoa mais velha, ela é mais inteligente no sentido que ela sabe fazer mais coisas. É porque ela tem mais experiência. Sim, não quer dizer que ela é mais inteligente. E essa questão da idade também não é 100% fixa, não é? Tipo, tanto que tem crianças que têm atrasos no sentido de, tipo assim, tem criança que começa a engatinhar mais tarde, começa a fazer coisa mais tarde, tem gente que faz mais cedo. Que Eles só querem, tipo, meio que contabilizar a idade ideal para acontecer cada coisa, entendeu? Porque se a criança não explora o mundo dela, não tem como ela criar um conceito do espaço que ela E vive. tanto que se você vê crianças que ficam isoladas, tipo assim, que elas não têm contato com o mundo de fora, elas são crianças, além de não terem sociabilidade, elas não têm criatividade. Elas não conseguem, tipo, projetar coisas. Porque se você se limita só na sua casa, como que você vai tipo, conseguir formar outras coisas, entendeu? Então é a relação que tem. Aí ela nunca vai ter um lugar. Sempre vai ter um lugar, sempre vai ter um espaço. Aí tem Mas o espaço aquelas- dela vai ser o lugar dela, porque ela só tem aquele lugar. Sim. Entendeu? Aí tem aquelas perguntas que o povo usa como norteador para saber que fase que a criança tá. Tipo, se você perguntar para uma criança qual é o lugar que ela mais gosta de brincar, uma criança jovem, de uns 4 anos, talvez ela vá falar em casa. Ou fala ela não vai falar um lugar específico, porque quanto mais velha ela vai ficando, mais ela vai conseguindo definir os lugares. Então uma criança mais velha, se você perguntar o lugar que ela mais gosta de brincar, ela provavelmente vai falar no quarto, um lugar mais específico, ou no quintal. Quando ela é mais nova, ela vai falar um lugar mais abrangente, porque ela ainda não conseguiu separar os lugares. Que já entra também a questão do tempo, né? Tempo no espaço experiencial. Ah, tá, Essa tem outro. parte de tempo não queria muito. 147. Esse tempo e espaço é questão do subconsciente. De como você percebe aquilo de acordo com o tempo. Como se o tempo fosse um lugar. Se você pegar um exemplo. Tem um intervalo de tempo de 1 hora. Se você estiver lá parado olhando para o relógio, esse tempo vai demorar muito para passar. Mas se você estiver fazendo uma coisa que você gosta, ele vai passar muito mais rápido.
Então é uma questão de experiência. Aí se você também pegar o mesmo lugar para pessoas diferentes, o tempo pode ser muito diferente também. Então é uma coisa subjetiva. Tipo, varia de O pessoa para tempo ele pessoa. condiciona o lugar. Isso. Quando o Daniel deu o exemplo da travessia do Eixão, se você for atravessar lá no mesmo lugar, pessoas diferentes vão ter noções de tempo diferentes. Você vai demorar o mesmo tempo para atravessar, mas aquilo pode parecer muito mais tempo. Sim, então o tempo é igual, só que a noção varia, basicamente. Isso. Faz sentido. É porque quando pensei em tempo, você falou de tempo tá relacionado ao lugar também, eu pensei num espaço de tempo. Por exemplo, hoje adultos mais velhos que nós, muitas vezes falam que sentem saudade dos anos 80, que é um espaço de 10 anos, digamos assim, que teoricamente foi quando eles viveram a adolescência, que é uma fase de experimentação. Eles têm experiência nesse período de tempo. E é aquilo se torna um lugar para eles, não só um espaço. Eles têm experiência naquele lugar. Sim, mas na prova que o lugar não necessariamente precisa ser físico. Sim, Tipo, mas é sim, isso, né? isso que pega também. Vem para a noção de experiência de novo, não só na passagem do tempo contado, segundos, minutos. Sim, mas pode ser também a ideia do noção tempo em si mesmo. Tipo assim, e tem muito isso, tipo assim, pô, que saudade da minha infância. É um tempo definido. E é uma Não, experiência. e é uma experiência, não é definido por minutos e tal, mas é um espaço de tempo que você tinha outra experiência. Então, assim, acho que brinca muito, acho que esses três elementos brincam muito, tipo, tempo, experiência e lugar. Eu acho que eles brincam muito bem entre si quando a gente olha. 5, capítulo 5, espaciosidade e apinhamento. Eu entendi a espaciosidade que é ter espaço para fazer as coisas que você quer. Ele dá o exemplo da faculdade, que tem salas, laboratórios, bibliotecas, os alunos têm espaço para fazer Sim. o que quiser fazer, e aí está associado ao sentimento de liberdade. Mas apinhamento, sinceramente, não entendi. Até entendi um pouco, mas me parece redundante ficar definindo uma coisa que é só falar, é um lugar cheio. Sim, mas eu acho que, tipo assim, é um nome chique, mas não chique, mas ele quis criar uma expressão para a ideia do lugar cheio. Que é, tipo, não é necessariamente lugar cheio, é a sensação de ser um lugar muita gente. Tipo, é quando você percebe que, caralho, essa cidade tem muita gente realmente. Tipo, quando você tá na praça de um shopping, você vê que, tipo, tem constantemente gente entrando e saindo e você não conhece ninguém. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu acho que não precisa criar uma nova expressão para isso, também ajuda no sentido que, tipo assim, define um sentimento, sabe? Eu acho que é mais para definir uma sensação do que necessariamente um termo. Sim, mas aí também está associado a você ter experiência no local e Não, conhecer sim, alguém, não, porque se não, eu estiver sim. numa festa com muita gente, mas só de gente que eu conheço, eu não vou ter esse sentimento. Sim, mas aí é que você entende que é tipo uma palavra mais para um sentimento mesmo, não é algo tão geral, porque a festa vai estar cheia, mas não necessariamente você vai ter a sensação de apertamento. Aí, por exemplo, tem um hostel, você vai dormir em um lugar, vai acampar. Tem várias pessoas que você nunca viu na vida, você vai ter a sensação de que aquela sala tá cheia, né? Sim. Quarto. Pode ter 4 pessoas no quarto, vai parecer que tá muito cheio, você vai ficar desconfortável. Mas se for pessoas que você conhece, tipo, você for com amigos e for dormir em um quarto assim, você não vai ter essa sensação de que tá cheio, você vai se sentir à vontade e vai ficar confortável. Às vezes, 3 pessoas desconhecidas dá uma sensação de cheio mais do que 10 pessoas conhecidas. Sim. É porque pra mim no texto ficou uma coisa muito Não, física. o texto ele fica muito físico, ele se prende muito à ideia do físico, Eu acho que mas eu acho que a ideia do físico é o que muito mais deixa, é o sensação. que confunde, eu acho. Sim, eu acho que essa ideia ela é muito mais pra questão fora do físico, que É. você falou, porque tipo, se a gente for pegar no físico, a gente pode só usar espaço cheio, ou um lugar lotado, tipo. Mas eu acho que é mais pra descrever a sensação assim mesmo, não é tanto no físico. Eu acho que é isso, eu acho que ele ficou muito preso no físico no texto. Sim. Porque quando ele define espaciosidade, ele fala que é um lugar. Ele literalmente fala que é um lugar espaçoso, um lugar que você tem liberdade de fazer o que você quiser. Uhum. Só que se eu entrar num lugar que eu não me sinta confortável, Você não vai fazer o que você quiser. mesmo que ele seja espaçoso, eu não vou fazer o que eu quiser, porque eu vou estar me sentindo preso. Sim. Vai ser um apinhamento, o que seria o sentimento aí. Sim. Mas é isso, eu só acho que o texto me confundiu, ficando muito preso ao físico. Eu acho que esse foi o único problema, tipo assim, que ele limita muito a ideia desse negócio.
Tipo, ele coloca muito entre parênteses, tipo, essa sensação é isso. Mas eu acho que é muito, como é a sensação, primeiro, varia de pessoa para pessoa, e principalmente algo mais emocional do que físico. Algo que o físico interfere, mas tipo, o emocional que vai te mandar. Porque tem pessoas que, tipo assim, se estão num lugar com muita gente desconhecida, agem de uma forma, e tem pessoas que podem ter, tipo assim, 2 pessoas desconhecidas. Já fica muito mais diferente. Então acho que não é questão necessariamente de número de pessoa, e sim a sensação de desconforto naquele lugar. É porque a gente naturalmente gosta de socializar, a gente conversa com as pessoas de forma natural. Sim. Mas, por exemplo, você está num elevador com 2 amigos, vocês estão conversando, a partir do momento que ele para em um andar e entra 2 pessoas Não precisa nem diferentes, ser, pode ser uma uma pessoa. Você já muda. vocês já vão parar de conversar, já vão ficar ali desconfortáveis. Então, acaba sendo uma coisa de emoção mesmo, não é só do espaço físico. Sim. Mas eu acho que o espaço físico também está muito ligado. Eu acho que são os 2 fatores. Porque, por exemplo, Uber. Não é das vezes que você pega o Uber, você está desconfortável. Você não quer, você quer só ir do ponto A para o ponto B. Então, tipo assim, eu acho que vai muito do lugar também, tipo, do espaço. Mas eu acho que eles se relacionam. Acho que não dá para pensar em um sem o outro. A parte de arquitetura que eu achei interessante é a que dá para relacionar com a aula do Daniel, que ele falou das estátuas. Porque no livro ele fala muito sobre as catedrais, o sentimento que a gente sente das pessoas antigas, quando a construção, como é sagrado, mas o sentimento muda de pessoa para pessoa, como os arranha-céus, que ele fala que para algumas pessoas é bonito, é luxuoso, mas para outras é arrogante. Também tem aquele sentimento de apunhamento na questão da arquitetura que ele traz no livro. Isso faz sentido com uma coisa de um outro capítulo, que é antes do de arquitetura, que ele, capítulo 4, Corpo, Relações Pessoais e Valores, que ele fala que a diversidade cultural ela distingue as formas de experienciar o mundo. Sim. Que ele fala que as pessoas partilham de identidades parecidas, o que possibilita a organização do espaço e, consequentemente, suas relações espaciais. E a arquitetura a gente sabe que está muito ligado com a geografia. Então, tanto que existe, nossa, essa construção é tão europeia, essa construção é tão E a gente americana. consegue pegar, voltando no que a gente está no sentimento. Não era o principal foco, mas tipo, o que ela falou, tipo, a mesma arquitetura pode gerar 2 sentimentos. Isso é tipo uma das coisas mais interessantes pra mim. Na construção de uma cidade. Então, tipo assim, eu acho que bate muito no ponto de visões diferentes de mundo, justamente porque a gente é diferente. Tipo assim, uma cidade... Eu não vou pegar Brasília como exemplo, porque eu acho que Brasília não é um bom exemplo disso. Mas uma cidade, tipo assim, Londres, São Paulo... Tipo assim, tem muitos povos das regiões, querendo ou não, porque muita gente fazendo viagem a trabalho, muita gente, tipo... É um fluxo, principalmente de trabalho muito grande. Vai ter uma pessoa que vai ver um prédio em São Paulo e falar, meu Deus, que feio, porque tem. E vai ter gente que fala, cara, isso aqui é genial. Então eu acho que essa é a parte boa da arquitetura e como ela conversa com essa ideia, porque ela pode te gerar sentimentos muito bons ou muito ruins, que nem ela trouxe. Então tipo assim, acho que esse é o ponto que eu queria bater. Eu gosto disso. E eu vou usar a Brasília como exemplo, porque eu acho que é um bom exemplo para esse sentimento. Pelo menos eu que vivi em Brasília grande parte da minha vida, eu gosto da arquitetura de Brasília, falando da urbanização. Sim. Também. Tem espaços, são rodovias largas, é tudo espaçoso. Tudo bem que tudo é meio quadrado, mas tem gente que vem pra cá e acha tudo meio feio. Sim, eu já ouvi muita gente olhando Brasília, tipo, um momento falando, tipo, eu acho bonito, e a gente, a gente estudou, a gente estuda a história quando faz escola aqui, né? História de Brasília, arquitetura, enfim. E tem gente que é de São Paulo, é do Rio, que vem pra cá e geralmente acha feio a cidade. Não, sim, eu usei Brasília como exemplo. Eu não usei Brasília como exemplo, não tô falando porque a arquitetura não convém. É sempre que, tipo assim, eu acho que não tem um fluxo tão grande de pessoas de outros lugares. Que é o que? É capital, mas... E eu acho que é isso, a arquitetura também traz a cultura de São Paulo tem a Liberdade, que seria o bairro oriental, porque as construções são e um exemplo que você pode pegar, tipo, não é pagando pau para gringo, mas o exemplo dos Estados Unidos, pô. Tipo, as grandes cidades, tipo Nova York,
tem um bairro, tipo, um bairro chinês, tem, tipo, você vê Nova York, tem como se fosse vários micro paísezinhos lá dentro, né? E, tipo, essas culturas entrelaçadas, tipo, essa interconvivência, eu acho que é o principal. Como isso afeta, tipo, principalmente na arquitetura e a visão da cidade. Porque a cidade, se tivesse uma cidade com um povo de um único lugar, ia ser sem graça. Porque tem a mesma visão do mundo, e é isso, eu acho que esse é o ponto. Que nem você falou, tipo, tem gente que vem pra Brasília e acha a arquitetura horrível. Tem gente que acha linda. Acho que, e sempre vai ser assim. Da própria UNB mesmo, eu acho que é um exemplo assim, muito explícito. Ela falou igual da catedral, que é um lugar, para muitos é um lugar sagrado, né? Sim. Então é essa relação da experiência, do sentimento, do afeto mesmo. E tem, querendo ou não, tem muita gente que vem pra UNB e fala, cara, é minha universidade. Sim. Então, É tipo assim, porque, querendo ou não, são sociedades diferentes. Quando você vê a UNB de fora, ou Brasília de fora, quando você vem pra cá, você é uma pessoa que não vive as experiências daqui. Então vai ser uma cidade qualquer, você pode gostar ou não. Aí as pessoas que vivem naquele meio, elas costumam gostar mais. Por exemplo, as pessoas da UNB vão falar, ah, aqui é minha universidade. Você passa a gostar daquilo por causa das suas experiências que você tem lá. Que é construído, né? exatamente, é isso que eu conto. Nesse mesmo ponto da arquitetura, eu não sei exatamente se é nesse livro mesmo que ele fala, mas dá pra gente puxar o gancho que a arquitetura ela reproduz as relações sociais. Tem uma parte legal de relações sociais que fala do centro da cidade ser um espaço coletivo e não individual. Você na sua casa, é a sua casa, é individual, mas quando você está na rua, ela vira um espaço coletivo. Aí, uns exemplos simples. Por exemplo, tem uma fogueira em um acampamento, as pessoas se reúnem nessa fogueira para conversar, é um espaço coletivo. É, ideia de um socialização, espaço de né? socialização. Tipo, é isso. E em cidades maiores, no centro da cidade, por exemplo, tem um mercado público, ou tem a igreja, que significa bastante, está no centro da cidade. Essas coisas de socialização Mas normalmente eu ficam no acho, centro. tipo assim, não, só discordando num ponto, eu acho que a gente vê muito mais isso em cidade pequena, pô. Pra Mas pracinha da cidade. Eu Mas- não acho. Não, tipo, Nova York, Sim. por exemplo, que é uma cidade gigante, tem o Parque Central. Mas querido. Não, Eu mas tô falando, tipo assim, Barra do Corda, Maranhão. Tipo, não, mas é sério, tipo, acho que a gente vê muito isso também em cidade, vê em cidade grande, mas eu acho que cidade pequena tem muita aquela ideia de, bora no centro. e é E, literalmente tipo, é isso. o evento de domingo aí no centro, Sim. fazer comprinha. Mas é porque aí o centro vira um evento em cidade pequena. geralmente. Sim, sim. Eu acho que, tipo, na cidade pequena é mais um evento, na cidade grande é mais uma questão de socialização mesmo. Isso, Porque na isso é o cidade que ele tá interior é o falando. que tem, né? Essas cidades Então, menores. ele tá falando como espaço físico, seja como um evento, como, enfim. Que é um espaço coletivo. Em geral, todas as cidades têm lógico. esse espaço coletivo. Em Brasília a gente vai ter, Londres vai ter. Londres vai ser um centro turístico, tudo bem, mas tem um centro. Ah, sim. Aí aqui em Brasília, por exemplo, o Parque da Cidade. Ele é um espaço coletivo, mesmo que você ande lá sozinho e não conheça ninguém. Você mas, se sente, tipo, Sim, você tem um sentimento, é o oposto do apoiamento. É o sentimento de pertencimento a uma comunidade ali. Você tá andando, tem um cara andando com um cachorro, tem criança fazendo coisa, você se sente acolhido, querendo ou Aqui em não. Brasília eu acho que, pra mim, o melhor exemplo disso sempre é o Eixão do Lazer. Não, o Eixão do Que Brasil é ele uma visão. verdade. É isso. E tipo assim, Ele é central, bem central, assim, tudo bem fazer riais ao redor fica mais complicado, mas pro plano, pelo menos, é central, ele corta o plano inteiro. E é só você ir lá e você vai se sentir bem ali, vai se sentir e você livre. E você tem a opção de fazer várias coisas. Tipo, você não precisa ir lá só pra andar, você pode andar. Então, tipo assim, eu acho que o importante nessa questão também é a multicultura nessa região também. Porque, tipo, se você vem de fora, querendo ou não, você vai. Por exemplo, você acabou de mudar pra uma cidade, você vai ficar retraído. Só que, pô, você começa a andar pela cidade. Aí você, pra mim, Curitiba é um exemplo bom disso. Curitiba é uma cidade que é fechada. As pessoas não interagem com Curitiba. Mas aí você vai ver, quando tem evento na praça, ou tem algum evento numa área aberta, pô, todo mundo tá ali conversando com todo mundo. Então, eu acho que ele traz também a questão do acolhimento a pessoas de fora, a fortalecimento daquela comunidade. Eu acho que é isso também. Eu acho que o centro é importante para isso, é isso. Essa ideia do centro, eu nunca fui Curitiba, mas ele é o lugar que une as diversas culturas que tem na cidade. Aquele livro que a gente
tinha lido sobre o continente africano, logo no primeiro capítulo ele fala sobre Lagos, que é a capital da Nigéria, que é uma cidade multicultural gigantesca. E que se você andar no centro da cidade, você vai ver a mistura de culturas. Mas com certeza, se você se afastar, você vai ir para um bairro muçulmano, para um bairro católico, um bairro... Quanto mais afastado do centro você fica, mais nichado fica as culturas. Que eu tenho também é tipo Kensington em Londres. Que é, tipo, não é necessariamente no centro, né? Sim. Mas é tipo uma feirinha que, cara, você vê... É mais culinário em si, né? Mas, tipo assim, você vê culturas de vários países convivendo juntas. Não é tipo assim, é uma barraquinha de comida tipo, sei lá, marroquina. Não necessariamente um marroquino trabalhando. Pode ser outra pessoa. E, tipo assim, ela também ajuda a propagar culturas. Sim. Então, tipo, acho que é muito importante isso também. A parte, além do... Querendo ou não, a parte física ajuda muito nisso. Porque o centro da cidade, normalmente, são lugares de fácil acesso à população. É só ver Brasília. Brasília, tudo vem pro centro. Ok, quem está nas RAs tem muita mais dificuldade. Mas, tipo, de geral, chegar aqui é muito mais fácil. Então, acho que isso é outro fator que ajuda tipo, ao centro crescer e ser um lugar de acolhimento. E quando a gente fala de centro, como construção de cidade, não necessariamente é um ponto fixo no meio da cidade. Aqui em Brasília, por exemplo, não é só o Eixão do Lazer ou o Parque da Cidade. Nas outras RAs tem várias coisas que configuram esse centro também. E vão ter centros menores também, é isso. Vai ter o centro de Taguatinga, o centro de Águas Claras, o centro de Ceilândia, enfim. Sim, eu acho que a questão do centro não é tão espacial, mas sim tipo importância. Tipo, é o sentido da importância. É onde as pessoas se encontram naquela sociedade para trocar ideia, conversar. Um exemplo, ele levanta Águas Claras. Toda pracinha é um centro. Se você pegar nessa lógica, tipo assim, que é onde as pessoas dos prédios se encontram, tipo, e é isso. Então, tipo, eu acho que não necessariamente tem que ser algo grandioso, tipo, o centro de Londres. Não precisa ser monumental. Não precisa ser monumental, pode ser. O centro... A gente pega na UNB mesmo. Se a gente pegar na UNB, pô, seu Binho. A gente pega o porque, querendo ou não, são pontos de entrada para as pessoas, mas onde você vê mais movimento. Quando tem, tipo assim, HH, você vê que aquilo se torna o centro por um momento. Que é um lugar de lazer. Então acho que o centro... na frente do RU, que Sim, tem capoeira. Do RU. Acho que todos os lugares que estão sujeitos à interação social em maior nível podem se tornar um centro. Eu acho que o centro é isso, é um espaço sociável e um espaço multicultural, independente de onde ele esteja localizado no espaço. É um espaço de experiência coletiva. Para nós da geografia, o Cagé é um centro. Sim, exatamente. Mas eu acho que também a gente não pode, a gente tem que pensar isso, mas a gente tem que pensar tipo, na acessibilidade desse centro. Sim. Pô, querendo ou não, eu usei a ideia do seu binho e do enfim. É um centro, porque é onde as pessoas entram no UNB. Então, tipo, eu acho que eles interagem, mas é muito mais o que você falou de ser um lugar de sociabilidade. Tipo, óbvio que a questão geográfica entra nisso, mas se a gente pegasse, por exemplo, o Eixão do Lazer e não tivesse como chegar de jeito nenhum de metrô ou de transporte público, era outro mundo. Sim. Mas, tipo assim, tem como chegar, então isso ajuda, mas eu acho que mais ajuda do que atrapalha. Sim. Então, acho que a gente tem que se complementar, mas no nível menorzinho. O que eu tinha pensado também é na questão da segregação socioespacial, porque eu estive no campo de geografia urbana e no setor comercial sul, e aí a gente conseguiu perceber bem de perto, porque o Pátio Brasil, a arquitetura dele é completamente diferente. Aí você só atravessa a rua, você já consegue perceber que os prédios já estão diferentes, a organização já é diferente do outro lado. Sim, eu acho que isso também pega muito na questão. Acho que é importante a gente ver também esse lado. E são coisas próximas, mas são centros diferentes. Sim. O pessoal que convive ali no Pátio Brasil é um centro. E no setor comercial sul já é outro centro. Apesar de estar próximo. Corta. Essas imagens eu não entendi nada, pelo amor de Deus. Mas O que é entendi que, isso? tipo, azimutal e De tal. verdade, o que é isso? Não, tipo, eu entendi que, tipo, azimutal, mas do nada, foda-se, Suécia central no meio. Quem usaria? Acho que Nem eu os vou suecos lembrar gostam da disso. Suécia o suficiente, a gente vai. Vamos ser bem sério, não gostei desse autor. Achei ele muito filosófico. Eu até gostei de filosofia. Tem música. Não, eu gosto de filosofia, só que Eu não gosto. achei muito repetitivo também, e era que eu li 5 capítulos. Então, eu acho que ele fala, tipo, várias. Ele muda o tema, mas ele quer falar a mesma coisa.
Eu acho que. Uai, Ele eu define- Então, defini... eu não, acho que tipo esse disso. livro. Não, mas eu acho que esse livro ele, Tá. ele é um grande. São grandes exemplos da mesma Isso, coisa. é uma E não é ruim, coletânea não é de ruim. exemplos para diferenciar espaço de lugar. Mas é que tá. É isso. Eu acho que não é ruim pra entender o conceito. Só que. Só que eu já li 5 capítulos, eu já entendi os dois então, conceitos. tipo, no terceiro capítulo eu já entendi, mano. É, tipo isso. Tem uns que falam demais, assim, tipo, de arquitetura, umas coisas nada a ver. Tipo, É, eu acho que, muita tipo, coisa nada. eu não acho um livro ruim, eu acho um livro legal, eu acho um livro interessante, mas principalmente tem um lado bom e um lado ruim. Tipo, o lado bom pra mim é que ele deixa bem claro que é espaço lugar. Se você saiu sem entender, você é um burro, no sentido de você não sabe assimilar palavrinhas. Mas, velho, eu acho que esse negócio dele ficar, tipo, 14 capítulos falando a mesma coisa. Dava pra fazer Dava um pra, resumo mano, dava massa. pra fazer em 2 páginas. Desse capítulo. Não. Tá. Dava pra Não, fazer mas dava pra fazer Não, eu metade. Dava gosto, pra ser eu uns gosto 7 dos capítulos. exemplos. É, não, o exemplo é bom. São exemplos bons, mas são exemplos. Alguns são bons. Mas é porque eu acho que tipo, ele começa com um exemplo bom, só que ele alonga demais. Não, eu só O acho da que ele... arquitetura é interessantíssimo, só que chega uma hora que ele se perde e aí fica Da arquitetura. faltando de coisa. Mas eu acho fala. que ele fica... Ele dá tanto exemplo pra explicar as mesmas coisas várias vezes que ele te confunde às Sim. vezes. Você já entendeu, só que aí ele volta numa coisa aí você tem que... Não, pera, como que eu já entendi? Eu consigo entender o que ele tá tentando me dizer? Aí você fala, entendi. Ele não... Não sei, eu não... Eu acho que ele é um livro confuso pelo excesso. Acho que ele peca pelo excesso. Foi editar, tem que cortar isso aqui, ó. Eu acho que é, né? Não, mas Eu não eu tenho nenhum sei. problema em o Daniel Ah, escutar que eu não gostei do autor. O Daniel, ele não vai. Esse vídeo vai ficar um Frankenstein, não vai ser. Espaciosidade, que Já é... tá pra gravar? Tá gravando já. Então fala, filha da puta, tu no WhatsApp. Não. Fala de apinhamento de novo? Calma aí. 35 minutos falando sobre Talvez. apiamento.